Eu estava no meu quarto, parado diante de uma gaveta aberta, olhando para uma caixa de veludo vazia, como se ela tivesse uma voz, aquele veludo claro, o cetim por dentro, impecáveis. E mesmo assim, faltava a única coisa que me importava: o colar da Eleanor, uma corrente de ouro com um pingente em forma de coração. Ela usou aquilo por 40 anos, todos os dias. Não era uma joia, era um hábito. Era a presença dela em silêncio. Era o jeito que eu lembrava, sem esforço, do som da risada dela na cozinha, das mãos dela cuidando do jardim, do jeito que ela arrumava a gola da minha camisa antes de eu sair. E naquele dia, justamente naquele dia, eu queria segurar o colar por alguns minutos. Só isso. Ficar em silêncio, respirar, lembrar. Mas em vez disso, eu estava ali, com a caixa vazia. A casa inteira parecia mais barulhenta do que o normal. Lá embaixo, eu ouvia minha filha Jennifer dando ordens na cozinha, com aquele tom apressado que ela adotou desde que se instalou aqui. O Michael, marido dela, estava espalhado no sofá, rindo alto de algum programa esportivo, e a Amber, minha neta, falava ao telefone como se a casa fosse um hotel gratuito, reclamando de estar presa em Phoenix e dizendo que queria voltar logo para a Califórnia. 3 pessoas ocupando a minha casa como se fosse deles, como se eu fosse só mais um móvel antigo, que fica no canto e não atrapalha. Eu tentei me convencer de que era só distração, só cansaço, só idade, que eu tinha colocado o colar em outro lugar, que eu tinha esquecido. Então eu comecei a procurar. Primeiro, a gaveta inteira. Tirei meias, lenços, papéis antigos, nada. Fui ao chão, olhei embaixo da cômoda, só poeira e um recibo velho. Abri o armário, apalpei bolsos de casacos, examinei caixas de sapato na prateleira. Minha respiração ficou curta. Eu fui ao banheiro, abri o armário de remédios, puxei as gavetas embaixo da pia. Cotonetes caíram no chão. Eu comecei a procurar em lugares que não faziam sentido. Atrás da cabeceira, embaixo do colchão, na gaveta do criado mudo, que eu já tinha conferido 2 vezes. Aquela sensação de urgência foi crescendo, e eu não gostei disso, porque não era só perder um objeto. Era o mesmo tipo de aperto no peito que eu senti anos atrás, quando eu percebi que havia coisas na vida que eu não conseguia controlar. 42 anos de casamento. E, depois que ela se foi, eu doei roupas, entreguei livros para a biblioteca, deixei ferramentas enferrujando no depósito, porque eu não tinha coragem de usar nada que lembrasse o toque dela. Mas o colar eu guardei, seguro, intocado, exceto em dias como aquele. Quando eu desci as escadas, eu já estava com a cabeça quente, mas eu me forcei a falar com calma, porque eu ainda queria acreditar que eu estava conversando com minha filha, a filha da Eleanor, a menina que um dia chegou em casa segurando dentes de leão e achou que aquilo era um tesouro. Na sala, o Michael estava esticado no meu sofá, com os pés no braço do sofá, um saco de salgadinhos apoiado no peito. Nem olhou para mim. Eu tive que desviar de sacolas da Amber perto da escada e de uma mesa de centro fora do lugar. Na cozinha, a Jennifer estava cortando legumes com uma precisão agressiva, o telefone na outra mão. O som da faca na tábua parecia um relógio irritado. Thunk, thunk, thunk. Jennifer, eu disse. Ela nem levantou os olhos. Estou ocupada, pai. É importante. Você viu o colar da Eleanor? Ela soltou um suspiro daquele tipo que já vinha praticando há 2 anos. O suspiro que dizia: mais um problema que eu tenho que aguentar. Olha no seu quarto.
Você deve ter esquecido onde colocou. Eu já olhei. Eu procurei em todo lugar. Ele sumiu. Ela continuou cortando, como se eu estivesse falando sobre uma colher. Ninguém quer suas coisas velhas, pai. Minhas coisas velhas. Eu senti a garganta apertar, mas eu mantive a voz baixa. Era o colar da sua mãe. A única coisa dela que eu guardei. Ela parou, colocou a faca na bancada e virou para mim. Os olhos dela estavam secos, sem nenhum calor. Então, você devia ter sido o mais cuidadoso. Eu fiquei ali olhando para ela e alguma coisa dentro de mim ficou fria. Não era uma raiva explosiva. Era um tipo de clareza, como se eu estivesse enxergando uma cena inteira que eu tinha insistido em ignorar. Jennifer, por favor, eu só preciso saber o que aconteceu. Ela me encarou por um segundo e então disse, como quem comenta um detalhe sem importância: Tá bom, eu vendi. A frase demorou para entrar na minha cabeça. Vendi, vendeu o colar. Eu não consegui esconder o choque. Você, o quê? A gente precisava de $800 para a viagem. Havaí. Eu te pedi, você disse não. Então eu resolvi de outro jeito. Sem desculpas, sem hesitação, sem vergonha. O Michael, da sala, falou sem tirar os olhos da televisão, com a tranquilidade de quem está no controle. Estava só parado lá, Wilbur. Ela não está mais aqui. Quem não está aqui não precisa de joia. Ele disse isso como se fosse lógico, como se fosse óbvio, como se eu fosse dramático. Na escada, a Amber riu, um riso leve, vazio, como se dor fosse uma coisa engraçada. Vô, para. É só um colar. A mãe conseguiu uma viagem massa. Eu olhei para Amber de verdade. 23 anos. A neta da Eleanor. E aqueles olhos. Eu não reconheci nada ali que lembrasse a minha esposa. Em que momento isso aconteceu? Ou será que eu só me recusei a ver? Sua avó usou isso todo dia por 40 anos. Eu disse, bem baixo. A Amber deu de ombros, já voltando para o telefone. Agora outra pessoa usa. Vida que segue. E eu fiquei na minha cozinha, na casa que eu e a Eleanor compramos em 1985, rodeado de memórias, olhando para 3 pessoas que me olhavam como se eu fosse um obstáculo, como se eles estivessem esperando eu sair do caminho. Eu subi, fechei a porta do quarto com um clique suave e sentei na beira da cama. A caixa vazia continuava ali. Eu abri e fechei a tampa várias vezes. Abri, fechei, e o mais estranho foi perceber. Minhas mãos pararam de tremer. Eu não estava mais em pânico. Eu estava decidido. Eles tinham vendido o colar da Eleanor para financiar uma viagem. Minha filha entrou no meu quarto, abriu a minha gaveta, pegou o que era sagrado para mim e trocou por um pacote de diversão. E o marido dela e a filha dela acharam normal. Eu peguei meu telefone e digitei Casas de Penhores Phoenix. Meu dedo deslizava pela lista de lojas. Eu comecei a ligar. Primeira, não tinham. A atendente parecia cansada do mundo. Segunda, me colocou em espera e depois disse não. Terceira, fechada. Quarta, não atendeu. Eu repetia a mesma descrição a cada ligação com a voz controlada. Corrente de ouro, pingente em forma de coração, tem uma gravação por dentro. Eu nem tinha certeza do que estava escrito, mas eu lembrava que existia uma gravação, algo como para sempre. Eu agradecia, educado, e ligava para a próxima. A sexta ligação foi diferente. Desert Gold Pawn. Aqui é o Harold. Eu endireitei as costas na cama. Boa tarde. Eu estou procurando um colar de ouro com um pingente de coração. Foi vendido ontem. Houve uma pausa curta. Ah, sim, eu lembro dessa peça. Muito bonita. O senhor é o marido? Meu peito apertou. Sou. Ele baixou a voz como se percebesse que pisaria em terreno delicado. Sinto muito.
Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber sobre esse pingente. Eu senti o ar parar por um segundo. Como assim? Quando eu estava examinando, ele abriu. E dentro havia um papelzinho. Eu pisquei várias vezes. Um papel? Sim, bem pequeno, com alguns números. Algo relacionado a banco. Eu fiquei parado. 40 anos de casamento e eu nunca soube que aquele coração abria. Ela usou aquilo contra a pele todos os dias. E eu nunca procurei uma trava, nunca tentei abrir. O senhor contou para a mulher que vendeu? Eu perguntei. Ela já tinha ido embora e, sinceramente, acho que ela nem sabia que abria. Parecia com pressa, claro que parecia. Ela queria transformar ouro em dinheiro o mais rápido possível. Eu preciso recomprar, eu disse. O valor que eu paguei foi 800, mas o valor justo é mais alto. A peça é bem feita. Eu pago o que for justo. Eu posso ir hoje? Pode vir antes das 6. Eu seguro para o senhor. E eu não vou repassar isso para mais ninguém. O colar é seu. Eu agradeci e anotei o endereço. Quando eu desliguei, eu fiquei olhando o telefone na mão. A Eleanor tinha escondido dentro do pingente um papel com informações de banco. Um cofre? Um depósito? Algo assim. Por quê? E por que ela nunca falou? Eu desci as escadas, passei pela sala. Ninguém se moveu. Ninguém pediu desculpas. Ninguém tentou consertar. Eu saí de casa e o sol de novembro me atingiu no rosto. Aquele sol claro, indiferente a qualquer drama humano. A viagem até a loja levou uns 30 minutos. Quando eu cheguei, eu fiquei um tempo no carro, com as mãos no volante, respirando devagar. Eu não queria entrar tremendo. Eu não queria entrar como vítima. Eu queria entrar como dono da minha vida. Lá dentro, o ar tinha cheiro de couro velho e metal polido. As vitrines de vidro estavam cheias de relógios, câmeras, joias. Um homem baixo, de uns 50 e poucos, com cabelo grisalho bem arrumado e óculos de leitura, levantou os olhos. Senhor Davis, sou eu, Harold Sheen. Prazer. Ele apertou minha mão com firmeza e foi buscar o colar. Voltou com um pacote envolto em um tecido macio. Quando ele abriu, eu vi a corrente e o coração, o mesmo brilho, o mesmo peso, a mesma sensação de ela. A jovem que vendeu, ele comentou, parecia com pressa, não quis negociar. Eu não respondi, só tirei o dinheiro e paguei. Ele empurrou um envelope pequeno em minha direção. O bilhetinho. Eu guardei aqui. Eu peguei o envelope como se fosse frágil. Agradeci. Ele me olhou com gentileza e disse: cuide bem desta vez. Eu dirigi 3 quarteirões e precisei encostar o carro. Agora sim minhas mãos tremiam. Não era medo, era emoção acumulada. Eu segurei o colar e procurei a trava minúscula que ele tinha mencionado. Quando encontrei, pressionei com a unha. O coração abriu. Dentro, enrolado de um jeito impossível, estava um pedaço de papel minúsculo. Eu desenrolei com cuidado, apoiando no meu joelho. A letra dela, pequena, mas inconfundível. Banco do Arizona, cofre 482. Eu fiquei parado, lendo e relendo, até o brilho do sol no para-brisa ficar incômodo. A Eleanor tinha um cofre num banco. E eu nunca soube. Eu voltei para casa com aquela informação queimando na mente. Entrei, passei pelo barulho da sala, pela televisão, pelas reclamações e subi direto para o quarto. Naquela noite eu não dormi direito. Eu fiquei olhando para o teto com o colar na mão, como se ele fosse uma bússola, como se eu pudesse ouvir a Eleanor dizendo: presta atenção, tem mais coisa aí. No dia seguinte, eu me vesti com a melhor roupa que eu tinha, peguei documentos e fui ao Banco do Arizona, na agência principal. O prédio era grande, de vidro e aço.
Eu entrei num saguão com piso de mármore que ecoava passos. Uma funcionária com um crachá lisa sorriu de forma profissional. Eu preciso acessar um cofre. Ela pediu o número e meus documentos. Eu mostrei a documentação necessária e meu documento. Ela analisou tudo com atenção. O cofre foi acessado pela última vez em 2019, ela comentou, olhando no computador. Desde então, sem movimentação, 2019, 3 anos antes da Eleanor começar a ter os primeiros sinais de que algo estava errado no corpo. Ela tinha preparado isso muito antes. A Lisa me conduziu por uma porta pesada até uma sala com paredes cheias de gavetas metálicas. Ela usou uma chave dela, alinhou com o número do cofre, puxou uma caixa longa e pesada e me guiou até uma sala pequena de privacidade. Eu fiquei sozinho com aquela caixa sobre a mesa. E por alguns segundos eu não conseguia abrir. Porque abrir significava aceitar que ela viveu coisas que eu não vi, que ela pensou em coisas que eu não imaginei, que ela fez planos sem me contar. Eu respirei fundo e abri. Dentro havia envelopes com dinheiro, bem organizados, notas altas, amarradas. Eu contei por alto. Era muito. E embaixo, um envelope lacrado com o meu nome escrito pela mão dela, Wilbur. Eu segurei aquele envelope contra o peito e fechei os olhos. Eu abri com cuidado. Havia uma carta, 2 páginas. A letra dela, limpa, firme, como nas listas de compras, como nos cartões de aniversário. Eu comecei a ler. Meu querido Wilbur, se você está lendo isto, é porque eu já não estou aí com você e você encontrou o que eu escondi. A minha garganta apertou. A carta dizia, em essência, que ela guardou dinheiro aos poucos por muitos anos, pequenas quantias, de um jeito que eu não notasse. E ela pedia para eu não ficar com raiva pela discrição. Ela dizia que fez por amor, porque percebeu algo que eu não queria enxergar. Ela falou da Jennifer, de como nossa filha sempre transformou relacionamentos em transações, de como nada era suficiente, de como ela sabia que, um dia, a Jennifer me veria como um recurso. Ela também mencionava o Michael, dizendo que ele sempre foi do tipo que incentiva o pior nas pessoas quando existe oportunidade. E, por fim, ela dizia que aquele dinheiro era para eu me proteger, para eu ter escolha, para eu não me sentir preso por culpa ou obrigação. Ela me pedia uma coisa, quase como uma ordem gentil: seja forte, viva para você. Eu li e reli, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que eu não sentia desde que ela se foi. Eu senti que eu não estava sozinho. Não porque minha família estivesse comigo. Eles não estavam. Mas porque a Eleanor me conhecia. Ela sabia como eu funcionava. E ela preparou uma saída. Eu dobrei a carta com cuidado e coloquei no bolso interno da jaqueta. Eu fechei a caixa. Saí da sala. A Lisa me olhou respeitosa, como quem entende que certas pessoas saem diferentes de uma sala dessas. No caminho de volta, eu não estava pensando em vingança. Eu estava pensando em estrutura. Eu fui engenheiro a vida toda. Quando existe um problema, você identifica, mede, documenta e executa um plano. E naquele dia, enquanto eu estacionava na minha própria casa e via pela janela o Michael ocupando minha poltrona, a Jennifer no telefone rindo, como se estivesse em férias permanentes, e a Amber pintando as unhas na minha mesa, eu entendi a verdade simples. Eu estava vivendo sob ocupação dentro do meu próprio lar. Eu subi, fechei a porta do quarto, peguei um bloco de papel e uma caneta e escrevi no topo, plano. E escrevi a primeira linha, documentar
tudo. A partir daqui, as coisas mudaram por dentro, mesmo que por fora parecesse tudo igual. Eu acordei antes de todo mundo nos dias seguintes. Andei pela casa em silêncio, fotografei o que era meu e como estava sendo usado. Registrei contas no meu nome, recibos de compras, mudanças de móveis, objetos espalhados, tudo com data. Eu não fazia isso com prazer. Eu fazia com clareza. Eu também comecei a separar documentos. Escritura da casa, contas antigas, histórico de pagamentos, tudo que provava que aquela casa era minha e que ninguém contribuía com nada. E, quando eu senti que eu tinha material suficiente, eu procurei um advogado especializado em situações como a minha. Eu marquei um horário e no dia do encontro eu levei uma pasta organizada. Eu abri na mesa e eu disse com a voz calma: minha filha e a família dela estão morando na minha casa. Não pagam nada. Estão usando o meu patrimônio como se fosse deles. E eu preciso colocar isso nos trilhos, do jeito certo. A advogada olhou meu material com atenção, fez perguntas objetivas. No final, disse uma frase que eu precisava ouvir. Vamos fazer isso corretamente, pelo caminho legal, sem drama, com firmeza. Ela explicou que, legalmente, eu podia estabelecer termos de convivência e pagamento, que eu podia formalizar um acordo e, se houvesse recusa, eu podia pedir que saíssem dentro dos prazos. Ela me alertou sobre uma coisa importante. Quando você lida com pessoas que se acostumaram a controlar, elas testam limites, elas provocam, elas tentam fazer você duvidar de si mesmo. Eu ouvi aquilo e pensei na carta da Eleanor. Seja forte, viva para você. Eu voltei para casa com a cabeça clara e uma decisão interna já tomada. Ninguém mais tomaria as coisas que eram sagradas para mim. Na semana seguinte, o documento ficou pronto, um acordo de moradia com valores razoáveis, abaixo do mercado, exatamente para ninguém dizer que eu estava punindo alguém. Era apenas formalizar o que sempre deveria ter sido formalizado, e eu autorizei a entrega oficial. No dia em que o documento foi entregue, eu estava na sala e eu vi o rosto da Jennifer mudar conforme ela lia as primeiras linhas. Eu vi a cor sumir do rosto dela quando entendeu que aquilo não era uma conversa. Era um limite real. Ela levantou a voz, chamou de absurdo. Disse que família não cobra família. Eu respondi com calma, sem elevar o tom. Família também não entra no quarto do outro, não pega o que não é seu e não vende a história de alguém por uma viagem. Ela ficou sem fala por um segundo, e naquele pequeno segundo eu percebi que o jogo dela dependia de uma coisa: eu continuar me comportando como se eu tivesse medo. Eu não tinha mais. A partir daí, as reações vieram do jeito que a advogada tinha previsto: ameaças indiretas, tentativas de me culpar, frases para me desestabilizar. O Michael, especialmente, começou a usar o corpo e a presença como intimidação, ficando em portas, ocupando espaço, criando desconforto, como se o objetivo fosse me cansar. Eu não discuti. Eu não entrei em briga. Eu registrei. E quando eu vi que as tentativas estavam virando provocação, eu entendi que eu precisava acelerar o passo do plano. Eu aprendi uma coisa importante na vida. Quando alguém passa anos sem limites, a primeira vez que você coloca um limite de verdade, a pessoa não reage com respeito. Ela reage com choque e muitas vezes com tentativa de controle. Naquela semana, a casa ficou diferente. O ar ficou pesado. Não era gritaria o tempo todo, mas era aquela tensão silenciosa,
como se todo mundo estivesse esperando o próximo movimento. A Jennifer parou de fingir cordialidade. O Michael começou a circular pela casa como se estivesse marcando território. E a Amber, que antes só reclamava, agora fazia piadinhas e comentários altos, sempre que eu passava. Eu mantive meu padrão. Calma, poucas palavras, nenhuma discussão longa. E, principalmente, registro. Porque discutir com pessoas assim é como tentar explicar lógica para alguém que não está interessado em entender. Elas não querem a verdade, elas querem vantagem. O primeiro sinal claro de que eles iam tentar virar a narrativa veio rápido. Eu fui até a agência do meu banco para revisar acessos e permissões. Eu não queria surpresa. Eu não queria atalhos feitos por terceiros. O gerente me recebeu e, com um cuidado profissional, me explicou. Houve uma tentativa recente de acesso em seu nome. A pessoa disse que estava agindo por você. Meu estômago apertou. Eu perguntei detalhes. Ele verificou a tela e me disse a data. Foi bem perto do dia em que eu tinha procurado apoio jurídico. Ou seja, enquanto eu estava tentando organizar a minha vida, alguém já tentava mexer nas minhas contas. Eu fiz o que precisava fazer. Removi qualquer tipo de acesso indireto, atualizei senhas, troquei perguntas de segurança, pedi que o banco registrasse alertas para tentativas suspeitas e solicitei o relatório impresso, tudo com data, tudo com registro. Quando eu voltei para casa naquele dia, eu não falei nada, eu não anunciei nada, eu apenas continuei o processo. Na minha cabeça, ficou claro que aquilo não era conflito familiar. Era uma disputa por controle, e eu precisava agir com o mesmo rigor que eu usaria se fosse um projeto grande na engenharia, sem emoção na execução, só precisão. Nos dias seguintes, a Jennifer começou a fazer algo que eu já tinha visto antes. Quando ela queria alguma coisa, ela tentava usar culpa. Ela batia na minha porta no meio do dia com olhos vermelhos e voz macia, como se tivesse virado outra pessoa. Pai, eu não estou dormindo. Eu estou com pressão no peito. Eu fiz tanta coisa por você desde que a mamãe se foi. Eu ouvia. Eu não discutia, mas eu não entrava no teatro. Porque quando alguém vende a única lembrança que você guardou por décadas e faz isso sem nem pedir desculpas, aquela pessoa não está cuidando, está administrando você como se você fosse um recurso. Eu respondia sempre do mesmo jeito. Você recebeu o documento. Você tem prazo para responder. E eu fechava a porta. O Michael, por outro lado, não tentou o caminho emocional. Ele tentou o caminho físico. Ele fazia questão de estar sempre onde eu precisava passar. Não bloqueava totalmente, porque ele era esperto o suficiente para parecer acidental, mas deixava o espaço justo, como se eu tivesse que pedir permissão para circular dentro da minha própria casa. Uma vez, eu saí do quarto e ele estava no corredor, com o corpo encostado na parede, fazendo aquele sorriso que não tem humor. A gente precisa conversar sobre esse acordo ridículo. Com licença, eu disse. Ele não saiu. Eu esperei alguns segundos e repeti. Com licença. Ele se mexeu um pouco, só o suficiente para eu passar de lado. E eu entendi o recado. Era um teste, até onde você vai? Eu não respondi com raiva. Eu respondi do jeito que funciona de verdade. Eu registrei. Eu já tinha decidido reforçar a segurança na minha casa. Eu sabia que eu tinha direito de proteger meu espaço. Eu não queria fazer big drama. Eu queria ter certeza. E, em pouco tempo, eu comecei a perceber uma coisa. Quando você deixa a emoção de lado e assiste com distância, certas pessoas se revelam sem perceber. Eu ouvi conversas na sala sobre quando a casa for nossa. Eu ouvi o Michael falando como se a questão fosse só tempo. Eu ouvi a Amber comentando com alguém ao telefone, dizendo que tudo era drama e que logo ia se resolver. E na minha mesa, eu abri meu histórico financeiro e comecei a fazer outra coisa com método: organizar
cada valor que saiu de mim para eles. Ajuda aqui, emergência ali, conserto de carro, investimento, pagamento de conta, compra de mercado, tudo. Eu não fiz isso para jogar na cara. Eu fiz para entender a realidade nua e crua. Quando eu somei, a cifra me deixou quieto por uns segundos. Era muito mais do que eu imaginava. E ao lado de tudo aquilo, o retorno era nada. Eu comecei a entender o que a Eleanor queria dizer com transação. Para algumas pessoas, o amor é um discurso, o dinheiro é o idioma real. A escalada final aconteceu numa noite aparentemente comum. Eu estava na cozinha fazendo chá, coisa simples, água esquentando. Eu queria só um momento de calma. O Michael entrou e ficou perto demais, muito perto. Como se ele quisesse que eu recuasse. Eu tentei passar para pegar a xícara e ele fez um movimento rápido, colocando a mão no meu peito e me empurrando. Não foi uma pancada enorme, mas foi suficiente para eu desequilibrar e bater de leve na bancada. Ele falou baixo com aquele tom frio. Cuidado. Na sua idade, um tropeço acontece. Aquilo não era preocupação. Aquilo era aviso. Eu não respondi. Eu peguei a xícara e saí, sem olhar para trás. No meu quarto, eu sentei, respirei e fiz o que eu tinha que fazer. Eu organizei o material. Eu separei por data, por tipo, por gravidade. Incidentes de intimidação, tentativas de acesso financeiro, conversas sobre herança e controle, registros de contas, tudo. Eu enviei para a Joa, a advogada, com uma mensagem simples. A resposta veio rápida. Isso muda tudo. A gente não vai esperar prazo normal. Vamos acelerar. Ela explicou que, com esse tipo de comportamento, dá para pedir uma medida de urgência e que, se eles insistissem em ignorar o acordo, a situação ficava ainda mais favorável para mim. Na semana seguinte, eu encontrei algo que confirmou o padrão. Correspondências minhas abertas, fora do lugar, misturadas em gavetas da cozinha. Eu não fiz escândalo. Eu fotografei, eu registrei, eu enviei. Eu comecei a perceber também que a Amber estava tentando criar uma narrativa fora da casa. Ela postava frases vagas, como se eu estivesse confuso, difícil, mudado, coisas que colocavam dúvida nas pessoas que não sabiam a história completa. Um vizinho chegou a me perguntar se estava tudo bem. Eu respirei e respondi com a verdade curta. Eu estou formalizando regras de moradia. Só isso. Mas eu vi nos olhos dele que a internet estava fazendo o trabalho dela. Transformar um limite saudável em crueldade. Eu não tentei convencer o bairro inteiro. Eu não precisei. Eu só precisava fazer o processo correto. E, com o tempo, aconteceu algo que eu não esperava. O advogado da Jennifer, quando apareceu, não veio com bravura. Veio com desconforto. Ele era direto. Senhor, falando com franqueza, legalmente você está no seu direito. Os termos são razoáveis. A recomendação mais sensata para sua filha é cumprir o acordo ou se mudar. A Jennifer não conseguiu aceitar aquilo. Ela queria que alguém confirmasse que ela tinha direito sobre minha casa só porque era minha filha. E o advogado dela deixou claro, sem crueldade, mas com firmeza. Relação familiar não cria direito automático sobre propriedade. Quando ele foi embora, ela virou outra pessoa. A máscara caiu. Ela me disse que eu ia me arrepender, que eu estava traindo a memória da mãe dela, que eu era injusto. E eu respondi uma coisa que gelou a sala. Sua mãe me deixou uma carta. Ela me alertou sobre isso. A Jennifer travou. Ela tentou dizer que era mentira, mas eu não entrei nessa discussão. Eu não precisava provar naquele momento. Eu já tinha o que eu precisava, a certeza dentro de mim. O processo avançou, e quando ficou claro que eles não iam ceder por bom senso, eu tomei a decisão mais estratégica de todas. Eu disse para minha advogada: eu vou vender a casa. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então ela soltou um "entendi" que parecia respeito. Isso é inteligente. Você tira o prêmio do centro do conflito.
Era isso. Enquanto a casa existisse como troféu, eles iam lutar por ela. Eles iam tentar me cansar, manipular, criar caos. Se eu tirasse a casa do tabuleiro, a disputa perdia sentido. Eu contratei um corretor. Ele veio, avaliou, fotografou, explicou valores, listagem, tempo provável de venda. A Jennifer percebeu tarde. Quando ela viu o corretor medindo cômodos e anotando coisas, ela saiu para o quintal com o rosto pálido. "O que está acontecendo?" Eu respondi com tranquilidade. "Eu vou vender a casa." Ela repetiu, como se não acreditasse. "Você não pode." Eu olhei para ela e disse numa frase curta: "Posso. A casa é minha." Quando a placa de "à venda" apareceu no quintal, o ambiente virou um desespero silencioso. Nos dias seguintes, começaram as tentativas finais. Promessas vagas, mudanças súbitas de comportamento, frases de "a gente pode melhorar", "a gente vai pagar". Mas eu já tinha aprendido a diferença entre mudança real e mudança por medo. Quando surgiram propostas e o processo da venda avançou rápido, a realidade entrou de verdade na cabeça deles. Eles iam perder o controle. No meio disso, veio a audiência decisiva. Na sala do tribunal, eu sentei ao lado da minha advogada. Eles sentaram do outro lado. A juíza analisou documentos, assistiu trechos importantes, olhou para a linha do tempo. E então, com uma voz firme, ela estabeleceu um prazo claro para a saída, sem drama, sem espetáculo, só uma decisão. Quando eu saí daquele prédio, eu não senti vitória, eu senti alívio, porque eu entendi o que a Eleanor quis dizer com viver para mim. Eu não estava punindo ninguém, eu estava encerrando um ciclo onde eu era tratado como um recurso. O último dia deles, na casa, foi barulhento. Caminhão, caixas, reclamações, ordens, a mesma energia de sempre. Exigência, pressa, irritação. No final, a Jennifer bateu na minha porta. Eu abri. Ela estava exausta, com o rosto marcado de raiva e frustração. "Você está feliz agora?" Eu respirei e respondi. Eu não queria que fosse assim, mas eu precisava ficar livre. Ela disse que nunca ia me perdoar. Eu não respondi com agressividade. Eu apenas disse a verdade simples. Eu não preciso do seu perdão para fazer o que é correto. Pouco depois, o caminhão saiu. E pela primeira vez em anos, eu ouvi a casa em silêncio. Eu caminhei pelos cômodos vazios, vi marcas de uso, arranhões no chão, um buraco na parede em um dos quartos, portas desalinhadas. Eu fotografei, não por vingança, mas por fechamento. Era como colocar um ponto final. Algumas semanas depois, eu fechei a venda, entreguei as chaves, não olhei para trás. Eu escolhi um lugar menor, seguro, tranquilo, um lugar onde ninguém tivesse história para usar contra mim, onde ninguém chegasse dizendo, "Isso é nosso." Eu organizei minhas contas, mudei o número de telefone, deixei contato apenas com quem precisava. A Jennifer tentou, o Michael tentou, a Amber tentou. Mensagens que misturavam saudade com necessidade, família com urgência. Eu não respondi. Quando você aprende a viver em paz, você entende que algumas portas, quando reabertas, trazem o mesmo vento ruim. E, num fim de tarde, eu fiz algo que tinha um peso simbólico enorme. Eu construí com minhas mãos uma caixa de madeira, simples e bonita, um lugar para o colar da Eleanor. Eu pendurei aquela lembrança num ponto da sala onde a luz batia suave, não como armadura, mas como homenagem. Eu abri o pingente e olhei o espaço onde o bilhete tinha ficado. E eu pensei, ela não escondeu aquilo para me enganar. Ela escondeu para me proteger, para me dar escolha, para me dar força quando eu precisasse. Na manhã do aniversário dela, eu sentei com um café, sem pressa. Peguei a carta, reli devagar. E eu disse em voz baixa para o silêncio do meu novo lar. Eu fiz. Eu consegui. Eu estou em paz. E naquele momento, eu entendi algo que eu queria que qualquer pessoa que escuta essa história entendesse também.
Às vezes, a vida pede que você seja firme, não para machucar, mas para não se perder. Às vezes, o amor não é ceder, é estabelecer limites. E às vezes, a melhor homenagem que você pode fazer a alguém que te amou de verdade é viver com dignidade, do jeito que essa pessoa sempre desejou para você. Se esta história te fez pensar, escreva nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava colocar limites na sua vida? E se você gosta de histórias reais, contadas com calma e com reflexão, acompanhe o canal. Aqui a gente não corre, a gente entende, a gente aprende e a gente segue em frente com mais clareza.